você, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Ele vive, minha gente, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Feliz Páscoa para você. E se Cristo ressuscitou, muita vida e muita saúde para você. E por falar em saúde, já está no ar ao vivo e em cores para todo o Brasil o nosso programa Vida e Saúde, programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, minha gente, já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Renata Michel, ela que é especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicada ao autismo do grupo Conduzir. Aliás, hoje é o Dia Mundial, minha gente, olha o Vida e Saúde, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por isso que a nossa produção hoje preparou uma matéria sobre autismo, preparou sobre síndrome de Down, preparou sobre hiperatividade, TDAH. Então, tudo isso a gente vai aprender hoje com a doutora Renata Michel. E claro, nós queremos que você participe. 19-3871-9620 é o telefone fixo. Ah, Frei, fixo? Vou gastar muito. Ah, é verdade. Ah, não vai gastar não, porque temos um de graça, gente. 0800 777 0021. 0800 777 0021 para você ligar, interagir, fazer a sua pergunta. Conhece alguém, quer entender um pouquinho? Porque quando a gente entende, a gente passa as informações corretamente. Quando a gente não entende, a gente é um papagaio de pirata. Repete e passa informação errada. Fica aquela rádio peão, né? Ninguém entende nada, ninguém compreende nada. Então, participe para você entender. Liga para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha. A nossa superprodução quer começar o programa de hoje. Preparamos uma matéria sobre autismo. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Renata Michel sobre esta realidade, incluir, conviver com as diferenças. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Verônica, Salim e Cláudia têm algo em comum. Ambos são pais de crianças autistas. Eu sou mãe do Victor, né? Hoje ele com 9 anos. Eu descobri quando ele tinha 8 meses para 9 meses, né? Porque ele não interagia comigo, não fixava olhar, ficava deitadinho, quietinho. Não tinha, assim, movimentos que um bebê nessa idade tinha que ter, né? Guilherme nasceu perfeito, cresceu maravilhoso. Aí com 2 anos e meio, mais ou menos, de idade, ele começou a ter uma certa regressão em algumas coisas, tanto na fala como em movimento, né? Ele chegou a zerar em tudo, motora, tudo, e ficou bastante isolado num canto. Não teve progresso durante, acho que praticamente um ano e meio, ficou estabilizado, estagnado ali mesmo, não saiu daquilo. O Felipe, ele nasceu prematuro, com 870 gramas, né? Eu tive pré-eclâmpsia, né? E faltou oxigênio no cérebro dele. Com 2 anos e meio que eu comecei a perceber o comportamento dele. Ele olhava muito para brilho, ele rodava a roda do carrinho, ele brincava com tampa de panela e ficava rodando e ali olhando aquele brilho, né? E eu percebia que ele tinha aquela ausência também. Você chamava ele, ele não olhava, ele nunca brincou daquela brincadeira, achou, sumiu, sabe? A psicóloga explica que o autista tem 3 importantes áreas comprometidas: a linguagem, o comportamento e a socialização. Há um prejuízo na qualidade dessas habilidades, né? Que vai desde a ausência total de uma interação até uma interação mais pobre. A comunicação, o mesmo, desde de uma ausência de comunicação até uma comunicação que eu sempre costumo pontuar que tem fraturas. E se a gente pensar no comportamento, os movimentos estereotipados. Eles montam um ritual e que ele tem que ser cumprido exatamente da mesma forma.
Ainda não existe cura para o autismo. No entanto, quanto antes diagnosticado e iniciado o tratamento, melhor o resultado. Pode-se dizer que o tratamento transdisciplinar amplia as possibilidades de adaptação social a ponto de um autista ter uma vida muito parecida com as nossas. Hoje nós temos adultos que já trabalham, né, que namoram, têm uma vida social normal. Tem pessoa que tem autismo, mas não sabe falar. Tem pessoa que tem autismo e sabe falar, que nem eu. Eu sei ler, eu sei escrever, mas eu tenho autismo. O tratamento transdisciplinar é realizado por uma equipe integrada que trata várias áreas importantes. E com esse trabalho, as crianças passam a interagir mais com os pais e com os brinquedos. Até esses dias eu quase assim, fiquei muito emocionada de ver. Não sei se eu consigo falar. Mas ele pegar um carrinho e brincar como uma criança de 2, 3 anos que faz isso naturalmente. Entendeu? E é coisas que ele aprendeu aqui. Para quem chegou a zerar, hoje ele está brincando, hoje ele interage, hoje ele olha no meu olho, olha no olho da mãe, ele dá um abraço, que isso não tem preço, né? Hoje está falando bastante coisinha, falta muitas coisas, mas é tudo devagar, no tempo dele, né? Olha que bonito, que sorriso bonito, viu, gente? Assim, eu como sacerdote, a gente atende tantas pessoas, assim, que pessoas que pedem oração se aproximam da gente e Frei, né? Reze pelo meu filho, ele é especial, né? Aí eu costumo dizer, que bonito, que lindo. Oxalá a gente pudesse dizer um para o outro, você é especial para mim. Então você é especial para nós. Você é especial. Se tem um filho assim, diga, agradeça a Deus, porque é um dom especial na sua vida, viu? Deus abençoe. Vamos agora acolher a nossa super convidada, a doutora Renata Michel, especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicado ao autismo do Grupo Conduzir. Doutora, seja bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutora. Né? Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, ainda mais num dia tão especial eu como o dia certo, de hoje. Doutora, eu falei certo, hoje é o Dia Mundial de Conscientização. Isso, exatamente, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou seja, que a gente marca para falar sobre o assunto, para divulgar mais sobre esse tema. Mas não é bonito assim quando a gente pode dizer para o outro, você é especial, doutora? Com assim certeza. como a doutora é especial para nós, né? A gente pode dizer assim, isso já muda o conceito, já não muda o conceito, né? Com certeza, todos somos, né? A gente costuma dizer, nós todos somos especiais de alguma forma, porque ninguém aprende igual, ninguém se comporta igual e também não deve se comportar igual, a gente não tem que ser igual. Aceitar as diferenças é o grande foco desse momento de conscientização. E hoje o assunto é justamente inclusão, né? Conviver com as diferenças. Doutora, essa primeira matéria tem muito mais, assim, temos mais uma matéria sobre autismo, temos síndrome de Down, o TDAH também, que é a hiperatividade, enfim, déficit de atenção. Então a gente vai aprender hoje, viu? Vamos começar pelo autismo, doutora. Assim, o que é, como que a família percebe, o que caracteriza assim, uma pessoa com autismo? Então, o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento, que a gente chama, né? Por quê? Porque ele é um transtorno que ele vai apresentar as características dele, como bem disse a psicóloga durante a reportagem, que é o déficit na comunicação, na interação social, né, as questões dos movimentos estereotipados, a alteração sensorial, que tudo isso está definido no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico. Mas a criança, o indivíduo, vai apresentar isso durante o desenvolvimento. Entendi. Então, aí existem muitas pesquisas já que colocam bebês para a gente conseguir detectar alguns traços de autismo. Isso já é possível, tá? Então, normalmente, a gente investiga bebês aí que sejam irmãos de autistas, por exemplo, ou seja, que já tem uma probabilidade maior, 20% a mais de chance de ter autismo. Ou seja, pode ser um fator hereditário. É hereditário, é genético e hereditário. Isso é pacífico na ciência, é genético e hereditário. Mas, enfim, então os bebês já podem apresentar alguns traços, sim, e apresentam, né? Mas é um transtorno do desenvolvimento de modo que, quando a criança tem, por exemplo, principalmente, né, que falar, né,
ela não fala, ou ela demora muito a falar, ou doutora, ela tem eu vou fazer déficit. todas as perguntas que estão vindo aqui, doutora. Fique à vontade. Ou seja, a criança já nasce autista ou ela vai se desenvolvendo lá na frente, doutora, assim? A criança sempre nasce autista. Ninguém adquire autismo. No decorrer da vida? Não existe. Não existe cura também, tampouco. Então, se realmente o indivíduo é autista, ele nasceu autista, já nasceu autista. É inato. E ele é algo lá no cromossomo, sendo. lá na combinação lá? Exatamente, é uma combinação, né? Não é um gene que é responsável, como, por exemplo, a gente vai falar da síndrome de Down, que é um cromossomo específico. O autismo não, o autismo é uma combinação, mas é inato. A criança nasce, o indivíduo nasce autista. Agora, doutora, assim, a senhora falou de comparação dos irmãozinhos, etc. Como é que um pai, a partir de que idade, a partir de que tempo, ou a partir de que mês, né, eu posso mensurar, que o pai começa a perceber... Né? Porque uma pessoa com síndrome de Down já aparecem os traços físicos, né, doutora? A gente vai falar daqui um pouquinho. Mas o autista, como é que o pai começa a perceber, a mãe começa a perceber que está dando de mamar, a amamentação ali, começa a perceber que tem alguma coisa ali diferente, doutora? Essa é uma pergunta muito importante, Frei, porque os pais, principalmente aqueles pais que não têm outros filhos, eles às vezes não têm como comparar, né? Então, assim, um bebê que não faça muito contato visual, que a mãe, por exemplo, coloque o brinquedo próximo à visão dele e leve para um outro ponto, né? Então, isso que a gente chama ele ignora, ele não segue, ele não tem esse scanning que a gente chama, que é o de seguir às vezes. Lógico que isso que eu estou dizendo não é uma regra para todos, né? Claro. Mas um bebê que apresente esse traço de não olhar muito no olho da mãe na hora da amamentação, não seguir os estímulos com os olhos, já é um bebê, não sorrir muito, né? Ele já é um bebê que você precisa ficar atento. Não significa, obviamente, de maneira alguma diagnosticar um bebê, porque ele é muito pequenininho, mas ficar atento. Né? Ele vai se desenvolvendo, então a mamãe chama, porque geralmente você olha aqui, para a foto, olha aqui, então a pessoa está olhando e não dá atenção, está olhando para o outro lado, está isso, aquilo. Exatamente. Já é um sinalzinho, doutora. É um sinal. Não é regra, mas é um sinalzinho. É um sinal. E isso, por exemplo, uma criança de 8 meses, 9 meses está vendo televisão, a mãe chama normalmente, um bebê típico, ele tem essa capacidade de desviar o olhar para a mãe e voltar. Onde está o som, né? Onde está o som. Isso, então, sei lá, chamou Pedro, vamos pôr o nome da criança. Ele olha e depois ele volta a olhar para a TV. A criança autista, dificilmente ela vai ter esse compartilhamento da atenção. Né? E mesmo que se faça, digamos assim, o papai e a mamãe gostam de fazer cosquinha ali, etc, para despertar o sorrisinho, o autista não vai interagir muito assim, doutora? Costuma não. Tá, como eu disse, nada é regra, a gente tem a gente monitora muito no Conduzir, né, no grupo Conduzir, as filmagens das nossas crianças. Então, a gente tem histórico de bebês que hoje são crianças de 4, 5 anos e até tinham uma atenção compartilhada. Por quê? Por volta de 1 ano de idade, quando acontece a poda neuronal, as crianças autistas, o indivíduo autista, ele tem uma perda de habilidades. Tá? Então, pode acontecer até da criança ter algumas dessas habilidades que a gente está discutindo e perder. Mas uma criança que já desde o início não apresente, ela já seria uma criança que você já tem que prestar bem mais atenção do que qualquer outra. E aí, doutora, a criança vai engatinhar, vai fazer qualquer atividade. E aí, o pai e a mãe entra em desespero, meu Deus do céu, e agora? Está identificando? Vai procurar quem? Quem é o primeiro profissional que tem que ir? É o pediatra? Vai ajudar? Então, o primeiro profissional sempre vai ser o pediatra, porque é ele que acompanha a saúde física, né, da criança. Mas, assim, infelizmente, a grande parte dos pediatras no nosso país ainda não estão preparados para identificar esses traços. E muitas vezes, quando a mãe, principalmente, relata, olha, existe um atraso, meu filho não está falando, né? Então, é muito comum a gente receber, por exemplo, e-mails, mensagens de pais que falam, meu filho tem 2 anos, não está falando, 2 anos e meio. Uma criança que tem essa idade não está falando, ela está em super grupo de risco para autismo, né? E o pediatra ainda fala, não, espera um pouquinho, espera mais 6 meses. E esse tempo de espera, ele é precioso na vida de um indivíduo com autismo, porque são 6 meses de intervenção precoce que, se ele não vai atrás da terapia, ele está perdendo. Então, a gente ainda tem esse problema no país. É lógico que o pediatra não tem o papel de diagnosticar. Ele não foi treinado para isso, não é isso que a gente quer. Mas ele teria o papel de encaminhar para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil.
Ô, doutora, só para quem está em casa a entender, autismo, né? A palavra autismo, estou falando da palavra, nomenclatura, a palavra assim, autismo, eu posso definir isso como vem de autos, né? Próprio. É uma pessoa assim que uma situação, uma criança que fica ensimismada no seu próprio mundo, é isso, doutora? Por isso, auto, né? O seu próprio mundo, é isso? Exatamente. Quando essa palavra foi criada, né, pela primeira vez, era isso exatamente que ela significava. E a gente ainda vê muitos autistas tendo esse comportamento mesmo, como eu disse, de você chamar pelo nome ou de ter uma criança brincando ao lado e ele estar literalmente no mundo dele, fechado. Que é diferente, né, do egoísta. O egoísta também está no mundo dele, né? Acho que o ego é o central, mas não tem nada a ver com o tema de hoje, viu? Não tem nada a ver, exatamente. O egoísmo é pecado. Isso aí é uma situação que a gente tem que acolher, conviver, compreender e amar, acima de tudo, né? Exato. O egoísta não sabe amar o outro além de si mesmo. É diferente. É, porque a gente parte do princípio de que o egoísta, ele sabe a necessidade do outro, mas está ignorando de alguma forma. Aqui a gente precisa ensinar a criança a ler o outro, porque o autismo é um transtorno com uma dificuldade amplamente social. Ok, a criança está ali, doutora, está crescendo, né? Está se desenvolvendo, está virando um menininho, etc., uma menininha, etc. E aí, ela, nesse processo de desenvolvimento, como é que é o processo de aprendizado dela? Assim, é mais lento? É diferente? Como é que é? Vai depender muito, Frei, do grau de autismo que esse indivíduo tiver. Então, o autismo é um espectro. Então, a gente tem graus muito diferentes também, como a psicóloga mencionou na reportagem. Então, a gente tem desde aquela criança que não fala, por exemplo, tá? Então, não tem aquisição da fala. E ela se comunica o primeiro que se afeta, o mais afetado é a fala. É um dos pontos mais preocupantes. Entendi. Tá? Eu diria até o mais preocupante. E aí, às vezes, a gente tem que desenvolver algum tipo de comunicação alternativa para essa criança. E crianças que têm, então, muitas delas, né, a maioria, tem uma deficiência intelectual associada ao autismo. Então, a criança tem uma dificuldade muito grande de aprender, não só porque ela é autista, mas porque ela tem uma deficiência intelectual junto. Tem escolas hoje especializadas, doutora, assim, que lidam com essa realidade, que inclui, ou a pessoa tem o pai e a mãe tem que levar numa escola diferente, ou pode? E aí, como é que é a convivência? O assunto de hoje é a inclusão, doutora. Sim, né? Eu acredito, e os países de primeiro mundo, a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim, acreditam na inclusão do autista em escola regular. Okay. Em escola regular. Então, lógico, com um acompanhamento especializado, então a lei garante que tanto na escola pública como na particular, o autista com diagnóstico tem direito a um professor de apoio em tempo integral, né? E os pais têm que ir atrás para essa lei ser cumprida, né? Olha, dica importante, tem direito. Tem. Num país onde os direitos não são tão respeitados, olha, pelo menos é isso, vamos fazer respeitar. Vão atrás, viu? Vão atrás. Então, realmente tem que ir atrás porque é um direito e muitos pais nossos, por exemplo, já conseguiram esse direito. Eu estou fazendo todas as perguntas, doutora. Pode. Assim, por exemplo, uma criança autista, né, está lá adolescente já, e ela tem noção, doutora, assim, não tão adolescente, mas ela tem noção do perigo, ou seja, de colocar o dedinho numa tomada, né, de luz, de pegar, de repente, vai lá, está na mesa, está na cozinha, está na pia, uma faca, etc. Ela tem consciência dessa noção de se machucar ou até machucar um irmãozinho, etc. Fala para a gente, doutora. Alguns sim, outros não. Então, também vai depender do grau. Tem indivíduos que são autistas, por exemplo, eu estava dando uma vez uma entrevista numa rádio, falando de autistas de alto funcionamento, né? Entendi. E aí um rapaz ligou na rádio no momento que eu estava dando a entrevista e falou que ele era autista adulto e se autodiagnosticou adulto. Então, nesse caso, a gente está falando de um indivíduo com altas habilidades. Às vezes até eles têm altas habilidades num sentido até maior do que comparando a média. Então, são muito bons em matemática, muito bons em alguma área específica. Nesse caso, eu diria que não. Agora, se eu estou falando de um indivíduo com maiores dificuldades, sim, isso pode acontecer. Essa falta de noção até de perigo de altura. Depois eu vou contar para a senhora, doutora, uma experiência que eu tive assim, de uma família que tinha uma criança, um adolescente autista. Gente, é impressionante, assim, para as coisas assim, né, normais, né, a gente definiu o que é normal,
mas assim, ele não tinha muita habilidade para português e matemática, mas sabia, doutora, assim, montar e desmontar um motor de carro, sabia todos os nomes dos pilotos da Fórmula 1, sabia todos os nomes dos carros, impressionante, ou seja, aonde eles canalizam, doutora, assim, canalizam interessante, depois a senhora vai comentar. Mas antes assim, ó, eu queria aproveitar, antes de chamar um intervalo, eu quero mostrar para quem aqui, isso aqui. Gente, os 4 evangelhos, está aqui, os 4 evangelhos, né? Essa é uma campanha que eu estou alavancando aqui na Rede Século XXI. Você vai ligar para cá, você vai adquirir os evangelhos. É muito, olha, gente, corta para mim aqui, ó, olha aqui, ó. É muito baratinho, viu? Você vai adquirir, é para a campanha do Frei Rinaldo, viu? Aí a gente vai doar esses evangelhos, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É mandato dele, é a ordem dele, a gente tem que cumprir. Então você vai ligar para cá, você vai adquirir o evangelho, vai dizer, é para a campanha do Frei Rinaldo. A equipe vai guardar o evangelho e quando estiver lá na frente, gente, nós vamos levar para uma entidade que trabalha, né? Aliás, a gente vai levar, eu vou levar com a equipe aqui da Rede Século XXI, nós vamos filmar eu entregando para essa entidade, para mostrar a seriedade dessa campanha, onde eu coloco o meu nome, é coisa séria, gente. Então, liga para cá, então adquire aqui o evangelho, vamos levar a palavra de Deus, vamos levar a palavra, você adquire e eu dou, viu, gente? Eu vou doar, não vou vender não. Você compra, ajuda a obra e eu vou doar o evangelho. Eu vou doar em nome da TV, em seu nome, aí para alguma entidade, viu, gente? E com essa informação, vamos chamar o intervalo, viu? Na sequência temos muito mais informação aqui para você no Vídeo de Saúde, hoje falando sobre inclusão, acolher e conviver. A gente volta já só para você.